E a clássica pergunta, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Muito obrigada. Então, pessoal, a nossa coleção se chama Ciranda e nós falamos que nós trabalhamos com a educação de última geração para novas gerações. E nós somos apaixonados por esse momento tão incrível que é a primeira infância. E é um pouquinho disso que nós queremos compartilhar com vocês aqui nessa noite. Quando vocês olham essas imagens, olha, eu vou chamar vocês o tempo inteiro para interagir comigo, tá? Quando vocês olham essas imagens, o que você pensa? Essa imagem, ela te reflete ao quê? Coloca aqui no chat uma palavra. Para mim, quando eu olho essas imagens, eu vejo brincadeira, eu vejo interação, eu vejo vida, eu vejo cor, eu vejo troca, eu vejo infância, eu vejo o momento mais importante do desenvolvimento humano, que é esse momento, o momento da primeira infância. E você, o que você vê? Denise, tem alguma palavra aí pra gente? Alegria, infância, Ai, que legal. liberdade, boa infância. O que mais, meninas? O que vocês sentem ao olhar estas imagens? Você, Tainá, sente o que ao olhar essas imagens? Além de infância, né, traz aquela saudade das brincadeiras. Saudade, aquele tempo, né, gente? Que a gente queria tanto crescer, e agora que a gente cresceu, a gente quer deixar de crescer. Ai, que coisa boa. Quantas memórias construídas. Quando você fecha os olhos e olha essas crianças brincando, quantas memórias de brincadeiras, de vivências da sua infância vêm à tona? É isso. Nós estamos falando do momento mais importante do desenvolvimento humano. Nós estamos falando do momento em que acontecem o maior número de conexões neurais. Nós estamos falando do momento em que as aprendizagens surgem de maneira extraordinária. Nós estamos falando do momento de maior aprendizado. Nós estamos falando da infância. Quem é esta criança? Mais uma vez, escreve aqui para a gente. Quando você olha para estas imagens e pensa em tudo que nós vivemos hoje, a primeira palavra que vem à sua mente quando você olha e pensa nessa criança, quem é essa criança? Eu vou começar. Curiosidade. Essa criança, ela é surpreendente. E você, quem é essa criança? Que a gente tem aí? Investigativa, curiosa, que mais? Esse pessoal está muito tímido. Quem é essa criança? Você, Cláudia, então. A primeira palavra que eu escrevi no chat foi curiosa. Curiosa. Quem mais? Atenta, né? Atenta. Alegre, a Maíli falou alegre, encantada. Alegre. É encantada, isso. Gente, essa criança, ela é vida. Tecnológica. Tecnológica. Boa. Muito boa essa palavra, Gislaine. Ela é tecnológica. Ela é. O que mais? Quando a gente olha para essa criança, gente, eu sou uma criança da década de 80, eu espero que eu tenha pessoas aqui junto comigo da década de 80, tá? Por favor, os bravos da minha época, por favor, levantem a mão. Pode levantar a mão, pode pôr a figurinha de mão levantada. A Tainá, sei que não é. Aí você me humilha, né, Ana? Eu sei que a Tainá não é da minha época, tá entendendo? Mas eu sei que alguém aqui é da minha época.
Ó, a Daniela levantou a mão. Graças a Deus. Tem mãozinha levantada aí para mim, gente? Por favor. Tem? Tem. Ai, graças a Deus. Não estou Você sozinha. não está sozinha. Maili levantou a mão. Isso aí, gente. Vamos levantar nossa bandeira. Mas quando a gente fala da nossa época, por que eu estou falando da minha época? Porque lá na minha época, quando eles olhavam para a infância é a infância. E nós, crianças, nós não deixamos de ser curiosos, nós não deixamos de ser investigativos, nós deixamos de ser atentos, não deixamos de ser alegres, mas nós não éramos tecnológicos. Por exemplo, como a Gislaine colocou. Então, percebam, eu preciso olhar para a criança com todas as suas necessidades, na sua integralidade, no momento em que ela está vivendo. Os nossos próprios documentos normativos trazem isso, que a criança é um sujeito histórico e de direito. Ela tem os seus direitos que precisam valer, inclusive na escola, inclusive na educação. E é nas interações, olha lá, interação, nas relações e na prática cotidiana, não é sozinha, é coletivamente, que ela vivencia, que ela constrói a sua identidade pessoal e coletiva, ou seja, que ela percebe que ela faz parte de um grupo, de um contexto social, que ela brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura. Então, a primeira coisa, eu preciso olhar para essa criança na sua integralidade, garantindo a ela o direito de ser criança. E isso é o Ciranda. Isto é o Ciranda. É garantir à criança o seu direito de ser criança. É garantir à criança que ela tenha um olhar para a sua integralidade, para as suas necessidades. É garantir que os seus direitos sejam contemplados. Não apenas na esfera cognitiva, mas na esfera social, na esfera emocional. E assim, quando a gente pensa na criança da década de 80, eu, criança da década de 80, vou falar de mim, tá? A maneira como eu fui ensinada naquela época era completamente diferente da maneira como nós ensinamos as crianças hoje. Gente, eu fiz magistério. Tem algum colega de magistério aqui? Tem. Tenho colegas de magistério? A Cláudia não vale. A Cláudia não vale porque eu sei que ela fez magistério. Quando a gente fala do magistério, lá na minha época, na década de 90, os professores nos davam uma pasta com diversos, falavam, olha, você vai fazer essa pasta com atividades e ela vai dar trabalho agora para fazer, mas depois você vai usar ela por toda a sua trajetória profissional. Gente, isso não cabe mais. Porque a criança, esse projeto, esse sujeito que produz cultura, ele está produzindo a cultura nos dias de hoje. Então, a maneira como ensinávamos há 20, 30 anos atrás, não cabe mais na maneira como nós ensinamos hoje, porque as crianças hoje, elas têm muitas interações, elas têm muitos estímulos e elas têm vivências diferentes, em contextos muito diferentes dos contextos que nós tínhamos na nossa infância. Por isso que o Ciranda nasceu. O Matema é uma empresa de educação e de formação de professores. Pensa que aqui nós temos muitas pessoas que se unem para falar sobre educação e estudar sobre educação. E o Matema tem 25 anos, tá, gente? Um pouquinho mais de 25 anos. E o Matema fazia formações de matemática, língua portuguesa nas escolas. E aí, nestas formações, os próprios professores começaram a compartilhar as suas angústias em relação à educação infantil, e ao que eles entendiam que era essencial de ser contemplado em um material. E é assim que nasce o Ciranda. Especialistas, professores da educação infantil se uniram e escreveram uma proposta pedagógica que vai muito além de uma concepção de material didático, porque estabelece um currículo de 2 a 5 anos que respeita a criança na sua integralidade. Então, um grande diferencial, a gente começa com uma escrita por pessoas que conhecem a infância e que estiveram em sala de aula na educação infantil. E que se basearam
nos estudos na neurociência. Gente, o que a neurociência nos traz? A neurociência nos traz que as crianças aprendem a partir de vivências, e vivências de qualidade, interações de qualidade. Já deixo uma dica aqui. Escreve aí para mim alguém no chat, O Começo da Vida. É um documentário sensacional, que inclusive vocês podem usar alguns trechos desses documentários na escola de vocês, na reunião de pais, pensando em mostrar às famílias a importância do que vocês fazem na educação infantil. Sim, porque a gente precisa conscientizar a sociedade da importância dessa faixa etária. E esse documentário, que é um documentário brasileiro, com muito orgulho, que tem contribuições de profissionais do mundo inteiro, falando da importância do olhar para a educação infantil na esfera econômica, social, cognitiva, familiar. Então, ele fala sobre tudo. Já deixo essa dica para vocês aí, tá bom? E aí a gente fala de abordagem. Qual é a nossa inspiração metodológica? Inspiração. Nós fomos buscar o que há de mais moderno e o que mais conversa com a infância. Então, Reggio Emilia, quando a gente fala da prática da pedagogia da escuta, do portfólio, da investigação, da pesquisa. Gardner, quando a gente fala que todas as crianças têm múltiplas inteligências, que nós precisamos olhar para isso e respeitar isso. M. Pickler, nos usamos muito de referências de M. Pickler na pedagogia dos bebês, quando a gente fala do nosso material para crianças de 2 e 3 anos. Sim, porque a gente precisa olhar para essa faixa etária com o cuidado que ela merece. Eu não posso colocar uma criança de 2 anos sentada para fazer uma folha de um tamanho A4. Isso não cabe para uma criança de 2 anos. Então, nós tivemos esse cuidado também, entre outras referências, aí eu convido vocês a conhecerem com mais profundidade esse material, e ele é totalmente alinhado com a BNCC. Tainá, assim que a nossa convidada chegar, você me dá um toque aqui, tá bom? Já chegou? Tá. Então, eu vou me usar aqui de mais 10 minutos no máximo para falar das crenças e premissas e a gente entra com a nossa convidada, tá bom? Gente, tem algumas coisas, quando o Ciranda foi escrito, algumas coisas, é importante dizer que há um respeito muito grande pela história e pela integralidade de cada escola. Mas tem algumas crenças e premissas que nós não abrimos mão quando nós pensamos na importância da faixa etária. Então, gostaria de compartilhar com vocês aqui, e o que você se identificar, eu quero te fazer um convite. Dentro da minha fala, como eu disse, não é um monólogo, vocês estão participando um pouco aqui no chat, hein? Mas vamos lá. Dentro da minha fala, se tem algo que você já faz na sua escola, que vocês já praticam, conte pra gente no chat. Se alguém assim colocar, Tainá, Denise, por favor, vocês podem abrir o microfone e compartilhar aqui com a gente as práticas que estão sendo compartilhadas no nosso chat, tá bom? Para a gente fazer esse momento um momento bem interativo. Vamos lá. Ah, um alerta aqui, um alerta de um spoiler de fofura. Todas as imagens que vocês estão vendo não são imagens da internet, mas são fotos de escolas parceiras que compartilharam conosco, sim, estas vivências, para que nós pudéssemos mostrar para você, na íntegra, o que é o Projeto Ciranda. Então, a gente começa com essa proposta aqui para as crianças de 2 anos, tá? Que é uma proposta exploratória, investigativa, é um percurso criativo, de um dos 4 elementos da natureza que a gente está trabalhando com a terra, e elas estão explorando o tanque de areia. E a primeira premissa que eu quero destacar, nós não abrimos mão do cuidar e do educar. Então, inclusive, é importante haver um equilíbrio. Por quê? Nós temos um cuidado aqui no Ciranda de garantir à criança o seu presente, a vivência no seu presente na sua integralidade. Por quê? Eu estou trabalhando com a criança de 2, pensando no contexto do de 3, no de 3 pensando no de 4, você está sempre preparando para, e o presente fica onde? Então, é importante esse equilíbrio. Eu cuido da criança na sua necessidade e eu trago a educação para ela, o contexto pedagógico para a sua idade, para o seu momento presente, para que assim ela possa viver o seu presente atual e se desenvolver em todas as suas
potencialidades. Faz sentido isso para você? Conta aqui para a gente no chat. Brincar. Gente, o brincar, ele é muito levado a sério. O brincar, ele é visto dentro da proposta como uma estratégia de aprendizagem. Então, ele é fundamental para a aprendizagem. A gente, sim, e respeita e reconhece o brincar livre, o brincar direcionado, o brincar com regras, os jogos com regras e orientações, e ele está presente na intencionalidade pedagógica das propostas assim apresentadas. E o brincar sozinho e o brincar com os pares. Entendemos que as interações, lembra que eu falei anteriormente, a aprendizagem se dá a partir de interações e interações de qualidade. Então, vamos pensar sim em propor interações. Gente, celular, tela, não é uma interação de qualidade. Existem momentos em que a criança usa a tela em casa, muitas vezes, por conta da falta de uma rede de apoio, é um jogo, um desenho que ele gosta, sim. Mas a gente precisa tomar muito cuidado porque é uma interação passiva. E nesse momento, a criança precisa de interações ativas que proporcionem a ela troca e assim o aprendizado. Então é muito importante garantir interações de qualidade com essa criança, tá? Quando a gente fala do espaço como educador e quando a gente traz aqui, né, a proposta do ateliê, a gente está falando da importância de ter um espaço planejado com intencionalidade. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, com brinquedos, ou como a gente está vendo aqui, uma atividade de artes, enfim, ou com elementos diferenciados, trabalhando tato, eu vou sempre pensar nesse espaço. E quando a gente fala da questão do ateliê, não seria apenas um ambiente para arte, mas a gente está falando do ateliê dentro da proposta regiana, que é um lugar, um ambiente de descoberta, de iniciação científica até, né, de despertar a criatividade, de exploração constante. Então, tudo isso instigando e propondo a aprendizagem, tá? Temos algum comentário no chat, pessoal? Vou perguntando para vocês porque eu não estou vendo aqui. Não, tá todo mundo quietinho. Nossa, e a gente não sabe, né, Cláudia? Será que está fazendo sentido para eles? Pelo menos reclamando também não tem ninguém. Então, gente, pelo menos me manda um joinha aí para eu saber que está fazendo sentido. Um coração, um jóia, isso tem. Por favor, um joia, um sinal de fumaça, de repente. Alguma coisa. Então, vamos lá. Gislaine falou que está tudo certo, ó, com sinal de joinha. Obrigada, Gislaine. Que bom que você está aqui, Gislaine. Não esqueci de você não, viu? E que bom que você está aqui, sinal que as coisas caminharam bem. Vamos continuar. Coraçõezinhos, Cláudia. Bom. Então, vamos lá. Quando a gente fala de experiência, a criança ela é curiosa na sua essência. E às vezes eu me faço a pergunta, não sei se você também já se fez, o que acontece quando a criança sai da educação infantil, curiosa, investigativa, e vai para o ensino fundamental? O que acontece? A gente precisa garantir, estimular muito essa criatividade. Eles são críticos, eles são questionadores. Então, vamos garantir a eles experiências e vivências para que eles permaneçam assim e que eles aprendam a partir das suas percepções. É sensacional quando uma criança traz para você uma pergunta ou descobre alguma coisa. Outro dia teve uma criança, antes de estar aqui, gente, eu fiquei mais de 20 anos em sala de aula, tá? E eu estava trabalhando uma vez com os meus alunos sobre os mamíferos, tal, e falei sobre a baleia, e uma criança me solta a seguinte pergunta: ô professora, você disse que as baleias é um mamífero, né? Sim, então como que as baleias mamam? Oi? Parei para perguntar, cara, nem eu sei como que isso acontece. E aí isso virou um ponto de partida para uma investigação que
que colidiu lá na nossa amostra e foi sensacional. Então, a gente precisa instigar, porque o que eles trazem para a gente, sem sombra de dúvidas, é sempre surpreendente. Nós priorizamos e orientamos o trabalho com material não estruturado e o contato das crianças com a natureza. Faz todo sentido para eles e faz toda a diferença o trabalho com a natureza. Meu sobrinho, de 8 anos, hoje ele tem 8, mas eu lembro que quando ele tinha 3, eu dei para ele um dinossauro caríssimo. Aquele negócio de tia que quer impressionar, sabe? Um dinossauro caríssimo. E o que ele mais gostou não foi o dinossauro, gente, foi a caixa. Ele pegou a caixa, ele fez 2 buracos na caixa. Ele colocou na cabeça e ele queria brincar de assustar as pessoas. Ele ficou tão feliz com aquela caixa. E as crianças, eles adoram inventar e criar com esses materiais não estruturados. Às vezes você compra um jogo maravilhoso de montar tal, e ele se distrai com outra coisa, ele cria. Então, por que não trazer essas propostas também para dentro da escola? E no livro do professor, a gente traz todo um caminho e um olhar para isso, para essas propostas de materiais não estruturados. Já estou acabando as premissas para a gente poder receber aqui a nossa convidada. Gente, nós valorizamos muito o olhar, a investigação, o estímulo à curiosidade. Vocês estão vendo fotos de propostas reais que nós temos no projeto Ciranda. Então, percebam, é a criança com a mão na massa, é a criança fazendo por ela, é a criança olhando, investigando, descobrindo, buscando, perguntando, questionando e assim aprendendo. Múltiplas linguagens, porque nós somos múltiplos. Então, aqui a gente contempla nas nossas propostas e vivências a linguagem corporal, a linguagem artística, a linguagem musical. E temos também, para 4 e 5 anos, as propostas dos contextos permanentes de português e matemática. Podemos marcar uma reunião específica para falar sobre isso, tá? Porque não é o caso aqui agora. Mas nós garantimos que todas as linguagens sejam contempladas no nosso material. E como que a gente vai garantir que tudo isso aconteça? Caminhando de braço dado com o professor. Sim, o professor não está sozinho. Ele é o nosso grande aliado, ele é o nosso grande parceiro, e ele é de fundamental importância como um agente de mudança na aprendizagem. Então, nós garantimos aos nossos professores que fazem parte do Projeto Ciranda formação continuada e constante, para que assim eles possam aplicar a proposta da melhor forma, tá? E a criança no centro do processo. Sim, ela é a nossa estrela principal. Bom, por tudo isso, o Ciranda é uma proposta pedagógica e muito mais do que um material didático. É uma proposta pedagógica para crianças de 2 a 5 anos, alinhada à base, e nós oferecemos o material do professor com todo o aporte que ele precisa para o seu trabalho, o material da criança, formação continuada para os professores, assessoria permanente, ou seja, você não fica sozinho, enquanto você está conosco, tem alguém aqui do outro lado, que não é um 0800, que não é uma gravação, mas alguém aqui do outro lado para te atender, para te auxiliar, consultoria pedagógica em campo e a identidade preservada da escola. Nós não abrimos mão dessa identidade preservada. Então, agora, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento para a gente passar para essa roda de conversa. Tainá, tudo pronto aí? Eu não estou vendo aqui. Tudo prontíssimo. Eu então, vou colocá-la aqui na tela. Ótimo. Seja muito bem-vinda, Kátia. Olá, Kátia, prazer conversar com você, seja bem-vinda. Eu te ouvi no outro encontro, fiquei encantada com seu relato, e que bom poder contar com você aqui nessa noite. A gente só está sem o áudio da Kátia, ao vivo é assim mesmo, ao vivo é desse jeito que acontece. Gente, a Kátia, ela é
Ela é diretora, ela é coordenadora pedagógica de um grande parceiro que nós temos, que é o Colégio Jardim São Paulo, e ela gentilmente veio contar um pouco para vocês da experiência do Jardim São Paulo com o Ciranda. Então, a Carla diz uma coisa que eu acho que é essencial, muito mais do que nos ouvir, é ouvir os nossos parceiros, sabendo que aqui não temos roteiro, e ela vai falar o que ela sentiu no coração dela sobre o Ciranda. Então, Kátia, muito obrigada pela sua presença, e a palavra é toda sua. Olha, eu estou com dificuldade no áudio, peraí. Acho que agora eu consegui. Estão me ouvindo agora? Estamos te ouvindo, agora sim. Vou pedir para colocar você aqui na tela para nós. Porque da outra vez eu participei na escola, agora eu estou em casa, dá para ver o quarto do filho, né? Maravilhoso esse fundo azul, adorei. Perfeito. Tinha colocado uma proteção, porque quarto de filho, ainda mais filho que desde pequeno usa o ciranda, não preciso falar como quarto. Você vai falar como mãe e como coordenadora, então, né? Exatamente. Tem coisa colada na parede, no guarda-roupa, e tá tudo bem, porque ele vai crescer e isso vai passar. É verdade. Você sabe, uma amiga minha estava com o bebezinho dela e ela falava assim para mim, Ana, eu não sei o que eu faço, ele está com dor de barriga, tem um monte de coisa para fazer. Eu falei, deixa tudo. Deixa tudo, fica com ele, porque esse tempo vai passar assim. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo, com certeza. E o que você falou, vou falar um pouquinho como mãe e um pouquinho como coordenadora, né? É isso que quer te ouvir. Boa noite a todas, muito bom estar aqui novamente. Da outra vez eu falei com o coração mesmo, eu não tive um resumo do que eu ia falar, eu fui falando o que realmente eu achava necessário e hoje eu vou fazer da mesma forma, né? O nosso colégio já está desde 2016, né? É isso, 2016 com o Ciranda. A nossa escola era uma escola tradicional, extremamente tradicional, na Zona Norte, e tradicional de conteúdo mesmo. E quando pensamos em adotar, né, entrar com o Ciranda na nossa escola, gerou muito conflito entre equipe, direção, mas conseguimos convencer dizendo que seria só na educação infantil. E essa questão do só na educação infantil foi quando a gente conseguiu convencer toda a direção e a equipe. E nós já tínhamos uma noção que uma hora a escola, ou a gente ia perder o Ciranda, quando esses alunos chegassem no primeiro ano, ou a escola ia ganhar do Ciranda para todo o segmento. E foi o que aconteceu. Então, os nossos alunos Ciranda, hoje já estão lá no 6º ano. E hoje a gente vê que assim, o resultado, que é o que a escola normalmente espera, o resultado é o mesmo, só que o caminho é diferente. Então, nós abrimos aí um caminho totalmente diferenciado com esses alunos, porque eles foram subindo. E conforme eles foram subindo, a escola precisou mudar, porque nós temos alunos mais críticos, mais questionadores, né, alunos que não aceitam só o professor falando, ainda bem, né, porque eu também sou da época do magistério, eu tinha pasta de data comemorativa. Você estava aí ouvindo, é isso? Você tinha também a pasta? Fala para mim que você também é da década de 80, por favor. Eu sou de 80, inclusive. Isso. Então, eu também fiz o magistério, pasta de data comemorativa. Então, de coordenação. Muitas coisas, assim. É aquilo que a gente fala, a experiência foi maravilhosa, né? Só que as crianças mudaram, né? E a gente tem que mudar junto, essa é a questão. O colégio tem que caminhar junto. E o Ciranda trouxe isso para dentro da nossa escola. Não foi fácil. Eu gosto muito de falar isso, porque quem acha, ai, que legal, ano que vem vou começar com Ciranda,
pronto, vai mudar tudo de uma vez. Não, não vai mudar tudo de uma vez e nem deve mudar tudo de uma vez, né? A gente sempre fala que a escola não pode perder a identidade. Foi o que aconteceu com a nossa escola. Não perdemos a identidade do nosso colégio, mas agregamos, foi uma parceria. Então, a cada dia, né, cada ansiedade que nós tínhamos, toda a equipe do Ciranda nos dava esse apoio e falava, calma, suas professoras não estão prontas, calma, tá tudo bem, tem um monte de folhinha junto com o Ciranda. Então, aos pouquinhos, a gente não tinha certeza se o Ciranda ia dar conta sem aquele monte de folhinha xerocada, né? Não, meus alunos têm que treinar letra, tem que treinar número. E aos pouquinhos nós percebemos que não, eles não precisavam. Quando eles estão anotando a pontuação de um jogo, eles já estão fazendo os números com muito mais significado. E isso, aos pouquinhos, sem impor a equipe foi percebendo a necessidade da criança, que era muito mais significativa, e a gente perdia muito menos tempo. Porque tem muitos jogos, vou perder muito tempo. Não, pelo contrário. Né? Hoje, para nós, o registro na educação infantil, ele está em segundo plano. O que eles vivem é muito mais importante. Então, quando eu brinquei do quarto do meu filho, teve uma vez que eu brinquei no grupo das professoras, eu fiz assim, chega, não quero mais esse ciranda na minha família. Ela, por quê? Eu falei, eu não posso nem jogar mais papel higiênico, rolinho de papel higiênico fora, que tudo vira escultura. Então, eu brinquei com elas, porque eu falei, gente, olha que coisa linda, né? Ele pega o rolinho de papel, não, mãe, eu vou fazer um foguete, eu vou fazer um navio. E olha, hoje ele tem 6 anos, então ele já saiu dessa sequência, mas ele usou desde sempre. Então, olha que legal, eu falo, vai ser uma criança que lá na frente vai ter uma imaginação maravilhosa para fazer uma boa redação. Se a preocupação... Ele segue para o fundamental curioso. Exato. Segue para o fundamental investigativo. Isso, Ana Paula, é isso mesmo. E eu falo, se a preocupação da escola, né, igual a nossa escola, eles têm a preocupação do Enem, do vestibular, se a preocupação é essa, eu estou criando crianças, junto com o Ciranda, todo esse trabalho maravilhoso que eles se criam na realidade, crianças que vão fazer uma redação maravilhosa. É isso. Né? Então, assim, é o que você falou, nós o estamos preparando para o próximo ano. Estamos preparando aquele momento. E quando eu preparo aquele momento, consequentemente, lá na frente, a gente vai ver o resultado. Então, isso é muito legal, porque eu falo muito isso para os pais, né? Quando a gente apresenta a escola para os pais novos. É justamente isso. Os nossos alunos, lá na frente, serão criativos. Nossos alunos, eles têm a questão do raciocínio lógico empilhando caixas. Eles conseguem perceber se a caixa cabe, se a caixa não cabe, se vai cair, se vai virar um castelo. Então, assim, isso tudo, quando nós entramos de cabeça no Ciranda, a gente não tinha esse conhecimento. Eu tinha feito magistério, pedagogia, pós em educação infantil, mas não tinha esse conhecimento. E com as formações que o Ciranda oferece, foi aí que a gente foi a cada momento aprendendo, trocando ideias, porque o que eu gosto muito nas formações do Ciranda não é uma coisa imposta, né? Então, assim, é muito parceiro mesmo, parece que você está falando com uma amiga sua que está te ensinando. Verdade. Né? Então, eu tenho sempre essa sensação, então isso envolve a equipe. Você não tem vergonha de tirar dúvida, você pergunta, você questiona. Então, as formações ajudam muito e ajudam até hoje, porque a equipe está sempre entrando auxiliar nova, professora nova, então isso também ajuda bastante, porque nós estamos quase 10 anos, só que não cai essa parceria, né? Porque às vezes a gente vê empresa que no começo é tudo lindo, e depois a escola que vai caminhando sozinha. Hoje não, a gente percebe que a gente tem essa parceria até o final.
Outra coisa que eu quero falar, que da outra vez eu falei que eu acho que é muito importante também, a questão do valor. No começo nós tínhamos muito questionamento dos pais em relação ao valor do material. Meu filho vai estudar medicina na educação infantil, e nós estávamos inseguras também, e na época falaram, calma que vai dar tudo certo. Realmente deu tudo certo. A partir do momento que os pais começaram a ver o resultado do trabalho, eles não ganham força em reclamar do valor. Mas é o que as famílias querem, elas querem ver resultado. Isso mesmo. Elas querem se sentir seguras em relação ao que você está fazendo. Tipo, ela sabe o que ela está fazendo, a escola sabe o que está fazendo, então tá tudo certo. Sim. Isso. E assim, vocês entenderam isso. Sim. Então, aí eu até faço um trocadilho, sabe, Kátia? Porque não é o valor, é o preço. Isso. Importam mais com o preço porque vocês entregaram muito valor. É isso mesmo, Ana Paula. É isso mesmo. E assim, eu fico muito feliz, porque você estava postando, estava colocando algumas fotos aí, algumas são da nossa escola. Que coisa, né? Então, gente, é foto de escola. No material de 2 anos, tem foto da nossa escola. Então, isso nos orgulha demais, porque realmente a gente vive o Ciranda, e sem perder a identidade do colégio. Né? Eu dei o exemplo da outra vez do caderninho, que o colégio tem muito isso como tradição. O caderno continua, está tudo bem, só que nós mudamos a proposta do caderno. Então, isso faz a diferença. Não é da noite para o dia, mas um passinho de cada vez a gente consegue transformar as crianças que estão passando por nós. Vocês ressignificaram os elementos que vocês já tinham, trazendo uma intencionalidade real, algo que faz sentido para as crianças. Foi isso que vocês fizeram. Exatamente, Ana Paula, é isso mesmo. É isso que o colégio consegue fazer quando tem essa parceria com o Ciranda. Não é marketing, não estou fazendo marketing, eu estou falando exatamente o que a gente vive. Então, assim, eu só tenho elogios, não passa pela nossa cabeça não ter ciranda, pelo contrário, queremos o ciranda fundamental, pelo menos primeiro ano, vai, por favor. Olha, por enquanto, a gente não tem essa previsão, porque é um olhar, como você sabe, muito diferenciado para a primeira infância. Com certeza. É algo que nós não temos no mercado. Gente, eu estou na área da educação desde 98, abafa. Se alguém aqui sair contando essa data, eu vou falar que é mentira. Ana Paula, eu não vou contar, porque isso é exatamente o mesmo. Estou na área da educação desde 98, fiquei em sala de aula até 2014. Depois conheci alguns materiais de várias editoras, Kátia. Sim. Estive por muitos anos como assessora pedagógica, como formadora, e não é porque eu estou aqui agora, mas eu nunca vi um material, uma proposta pedagógica que considere a infância na integralidade como eu vi no Ciranda. Exatamente. Então, é algo muito diferenciado nesse contexto, no que faz fazer sentido, né? Sim. Então, por enquanto, não que não vai ter, mas o olhar ainda é muito singelo e específico para essas crianças de educação infantil, que muitas vezes, né, às vezes, infelizmente, culturalmente, eu falo porque eu já viajei para escolas do Brasil todo, nem todos os gestores, como todos que estão aqui agora, e eu agradeço a presença de cada um de vocês, têm um olhar tão apurado e tão cuidadoso para a infância, como o que você traz, e como cada um dos participantes que se propuseram a estar conosco aqui, eu tenho certeza que tem. É isso mesmo, Ana. É isso. Então, Kátia, olha, só gratidão, novamente, pela sua disposição, por estar conosco, por compartilhar de maneira tão singela e tão íntima o seu depoimento do quarto do seu filho. Então, isso mesmo. Estar conosco, viu, Kátia? Imagina, eu que agradeço, né, de poder falar de algo que realmente eu vivo e amo. Né? Então, só tenho a agradecer participar dessa história. Gente, não tem roteiro, tá? A gente não tem antes. A gente Olha, Ana, para não dizer que eu estou mentindo, enquanto você foi falando,
Eu fui só colocando tópicos para eu não Olha esquecer. só. Que a memória, né, assim, não que eu esteja ficando velha, mas a memória, depois do Covid, não é mais a mesma, é o Covid. É isso. Mas a menina, depois isso a gente deixa para um outro dia que a gente viveu, sabe? Porque eu estou querendo ir lá na escola conhecer aquele espaço aberto que você falou que vocês têm agora, que eu quero isso. Então, Eu aí mandei o vídeo para Carla, eu mandei o vídeo. Pode ir, então, as portas estão abertas para aí a vocês gente irem. conversa sobre isso. Eu quero só que você diga aqui para todo mundo se o que eu trouxe para vocês, para todos aqui como premissas e falando sobre infância, se faz sentido dentro da proposta do Ciranda. Totalmente, totalmente. Tudo que você foi falando, eu sou fã e eu assisto, mesmo formação que não é mais para minha escola, eu assisto, né? Então, assim, cada vez que passa, e tudo que você falou é o que a gente vive. Que É o que bom. a gente vive. Não Faz é muito sentido. Obrigada, Kátia, de novo. Obrigada, viu, gente? Generosidade no compartilhar. Deixo aqui as minhas palmas para você, ó. Muito Aplausos o trabalho obrigada. que vocês têm realizado, viu? Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Então é isso. Isso é ser ciranda. A gente está falando do Jardim São Paulo, uma escola que é ciranda, que vive ciranda, e a Kátia teve que sair aí por questões pessoais, mas muito querida por disponibilizar mais uma vez o tempo dela para contar um pouquinho para todos vocês o que é ser ciranda. Nós já estamos nos aproximando do final, tá bom? Então eu vou mostrar agora para vocês, continuar aqui a minha apresentação, mostrando, então, como que nós contemplamos, dentro dessa proposta pedagógica, o que nós entregamos para vocês, escola, tá? E assim, tendo interesse, eu quero, fez muito sentido para mim essa conversa, então, por favor, já deixa para nós aí, a Denise está aí super atenta no chat, a Cláudia, a Tainá, quero conversar, quero conhecer mais essa proposta. Nós estamos totalmente à disposição para conversar com você, para levar para a sua escola e para entender o que faz sentido, tá bom? E como nós contemplamos? Nós temos esse material do professor, que é um material construído com muito primor e com muito cuidado. Temos o projeto pedagógico que nós entregamos, que eu costumo dizer que é um guia formativo, que não é... porque ele vai trazer ponto a ponto do que nós entendemos, do que nós acreditamos, da proposta do material, para que os professores possam trabalhar com tranquilidade e garantindo a sua autonomia na gestão, junto à coordenação pedagógica. O diário de bordo é um convite aos professores para registro, tá? Por isso, mais uma vez, quero lembrá-los. A Tainá daqui a pouquinho vai falar novamente do que nós... Tainá, mais uma vez, traz aqui para a gente a questão do nosso curso que nós estamos... Vi aqui o diário de bordo, já lembrei. Não sei se todo mundo já colocou no chat o e-mail. Conta para eles, Tainá. Perfeito, eu estava escrevendo agora mesmo, Ana, no chat. Fala que é melhor, vai, fala que é melhor. Muita gente que entrou depois do que eu falei. Então, pessoal, todos vocês que estão presentes, tem algumas pessoas que eu consegui já identificar, outras pessoas eu não consegui identificar. Então, por favor, escrevam todos que estão presentes. Eu vi que a Silvia, Juliana, acabaram de entrar. Então, deixe o seu e-mail aqui no chat, para que amanhã nós iremos entrar em contato com vocês. Isso. Através deste e-mail, vocês vão conseguir ganhar 5 acessos gratuitos a um curso incrível do Ciranda, um curso voltado para a educação infantil, o portfólio como recurso de acompanhamento e avaliação. Então, você, gestor, que está aqui com a gente e quer ganhar esses 5 acessos gratuitos, escreva agora mesmo o seu e-mail, verifica se você escreveu direitinho o seu e-mail, que amanhã você vai receber um e-mail meu, para que você me informe o nome, o CPF de 5 professores que vocês desejam presentear, tá? Então, todo mundo que está presente, escreva o e-mail. Por exemplo, Laila Ribeiro e Luciene Pereira. Eu não consegui identificar
no nas nossas inscrições. Então, meninas, se vocês puderem, vocês em específico, né? E a Silvia e a Juliana conseguirem escrever o e-mail, tá bom? Para que vocês ganhem. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Tainá. É que eu vi aqui o diário de bordo, já lembrei do curso, né? E por que nós temos esse diário de bordo que nós entregamos como material do professor no primeiro ano de adesão? Que é um convite ao professor para que ele registre, para que assim, no momento de fazer a sua avaliação, de fazer o seu portfólio, pontos que nós vamos tratar com detalhes para vocês, uma referência bibliográfica de qualidade no curso proposto pelos nossos especialistas. Então, aí a gente vai usar o quê? O diário de bordo para fazer os registros, para que assim o portfólio e as propostas avaliativas tenham a riqueza dos detalhes dos apontamentos das observações feitas durante as vivências, tá? Então, não deixe de deixar o seu e-mail aqui, tá bom? Porque o nosso encontro é só hoje, por enquanto, mas tenho certeza que a gente vai poder conversar um pouquinho mais. Bom, e na abertura do livro do professor, nós temos um mapa conceitual de tudo que ele vai visualizar dentro da unidade, então isso é até para auxiliá-lo na gestão e na sua visualização de um panorama geral. Nós trazemos o recorte dos objetivos de aprendizagem de cada campo de experiência que serão contemplados na unidade, auxiliando assim, inclusive, no planejamento anual, e a descrição detalhada, tecendo uma conversa com o professor, sobre como ele vai fazer a vivência, para assim chegar na última etapa, que é o registro da vivência, tá? Então, o material da criança. Eu quero começar falando que o material da criança, nós não temos caderno de atividade, mas nós temos um caderno de vivência, com folhas microserrilhadas. Então, você, coordenador, você, professor, você, coordenador, vai junto com as suas professoras fazer o melhor uso disso e a melhor organização. Por quê? Ele tem um caderno de vivência, com, então, as folhas microserrilhadas para serem destacadas e, assim, anexadas ao portfólio que nós também enviamos. Então, o que nós mandamos para as crianças de 2 anos? Um caderno de vivência, num tamanho A3, com uma gramatura grossa, gente. Sim, porque a gente tem trabalho com tinta, isso é respeito. Lembra que eu falei do olhar para a criança, garantindo a sua infância? Garantindo a sua integralidade dentro das suas necessidades, é uma criança de 2 anos, a folha é mais grossinha, para resistir, inclusive, a esse manuseio. Então, essa depois da vivência, ela vai ser anexada ao portfólio. Temos 2 livros de história. Para a criança de 3 anos, também um caderno de vivências e continuamos no mesmo tamanho. Estou falando de uma criança de 3 aninhos. E aí eu tenho portfólios, recursos complementares, que seriam aqueles materiais de recorte, alguma coisa ou outra, que vão complementar as fichas de vivência, estão nesses recursos complementares. E 4 livros de história, tá? Para as crianças de 4 e 5, nós temos a mesma organização. São 2 cadernos de vivência e 2 portfólios, considerando o primeiro e segundo semestre. Então, entenda, você consegue fazer a gestão de uma maneira muito mais tranquila. E um detalhe, a gente entrega esse material todo no início do ano. Então, seu professor, você, escola, já consegue se organizar. Está com tudo lá. Então, você não vai ficar naquela ansiedade, esperando chegar, não. Está tudo lá com vocês, tá? Bom, finalizando o nosso momento, até em respeito ao tempo de todos vocês, e aí para mais detalhes, nós estamos à disposição, como disse anteriormente. O trabalho de formação continuada é um trabalho muito robusto, como a Kátia compartilhou aqui, então nós temos ciclos diferenciados para cada ano de parceria. Gente, ninguém faz isso. É um trabalho robusto, é um olhar diferenciado à necessidade das instituições. E não olhamos apenas para o professor, mas também trazemos todo um trabalho de mentoria e auxílio ao gestor na condução das propostas apresentadas aos professores. Finalizando, eu quero mostrar para vocês o Ser Ciranda, né? Porque os dados falam por si só.
No primeiro semestre de 2024, nós tivemos 18 encontros gerais de formação de professores e coordenadores, o que acumulou aí 53 horas de formação, onde 87 coordenadores foram atendidos, 484 professores, o que impactou 10 mil crianças. Aí você fala para mim, tá, Ana, mas os números são ótimos. E o NPS disso? 94% dos participantes atribuíram novas notas 9 e 10. Então, gente, isto é ser ciranda. Nós não estamos brincando de fazer educação. Nós olhamos para as crianças da educação infantil pensando nas suas necessidades, pensando que este é o momento mais importante das suas vidas, porque eles estão no momento... No documentário Começo da Vida, tem um neurologista que ele fala assim, o que a gente faz com as crianças agora não tem volta. E como é que nós estamos trabalhando com essas crianças? O que nós estamos apresentando? O que nós estamos entregando? E aí, para você, educador, eu deixo uma pergunta. Quais são as marcas que nós estamos deixando nas nossas crianças? Porque são marcas que a gente não esquece. Eu tenho certeza que se eu convidar vocês aqui a fecharem os seus olhos e pensarem nesse momento de até os 6 anos de idade, com certeza uma memória da escola vai aparecer. E aí eu te pergunto, professor, coordenador, gestor, quais marcas nós estamos deixando nessas crianças? O que nós queremos com Ciranda é oportunizar a vocês que as crianças explorem, que as crianças vivenciem, que as crianças vivam a sua infância na sua integralidade e possamos, assim, potencializar a escola e seus recursos com o projeto que tanto amamos e desenvolvemos com tanto cuidado e carinho. Então, fica aqui a nossa gratidão pela participação de vocês. Muito obrigada por estarem conosco. Não saia da sala, por favor, sem deixar o seu e-mail, porque depois a gente não tem como te encaminhar os acessos para o curso de portfólio e avaliação. Então, não sai da sala sem deixar o seu e-mail aqui, tá bom? Isso mesmo. Ótimo. Laila, a Sim. Laila está aqui presente, certo, com a gente. Laila? Laila Ribeiro. Ah, Laila Ribeiro. Não sei se ela já Pode está. pode ser também que ela tenha entrado com o nome de outra pessoa, né? O nome que aparece para a gente aqui é Laila Ribeiro. Ah, Pode ser que ela tenha entrado com outro nome, e a gente Sim, precisa do e-mail. olha, eu vou deixar, enquanto vocês estão deixando e-mail aqui, eu vou deixar mais um comentário sensacional, Territórios do Brincar, também. O Começo da Vida 2, que vai falar da relação das crianças com a natureza. Aí, a Laila, ó. Deixa, gente, não saiam da sala sem deixar o e-mail de vocês, tá bom? E que a gente possa ter aí outros momentos de troca, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Uma excelente noite e um bom descanso. obrigada, pessoal. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, Jenny. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Gostei desse até mais. É isso Boa aí. noite, Maili. Maili, obrigada. Boa noite. Tchau, Luciene. Boa Tchau, noite. Luciene. Acho que a Laila não tá online. Fazer um recorte aí de todos os e-mails. Tchau, tchau, Ana Ferreira. Não saiam da sala sem deixar o e-mail, por favor. Senão nós não temos como enviar os acessos para vocês. Tá? Tchau, tchau, Luciana. Boa noite, Gláucia.